Bom, hoje a gente vai falar sobre dinacharya, sobre inflamação, e eu já falei isso na live passada para quem estava, né, que não é uma opinião minha, né, tudo isso é amparado pelo sistema de saúde que é conhecido como Ayurveda, também é amparado pela ciência moderna, através da observação, tá, e de estudos científicos, tá, então tudo que eu estou trazendo tem esse embasamento científico através de pesquisas, tá. Mais uma vez, eu queria dizer que a gente está fazendo essa rodada de lives para chegar no assunto do detox, que é o que está trazendo a maioria para esses encontros, mas que todo o conteúdo que eu estou passando na live passada e na live de hoje é muito importante para vocês entenderem esses conceitos e chegarem no dia do detox com esse conhecimento, tá? Essas lives, elas são uma grande oportunidade mesmo para quem deseja e para quem precisa, mais do que deseja, mudar de vida, ter uma saúde melhor, ou para quem já tem uma boa saúde, mas também quer alcançar a sua melhor versão, né? A gente está aqui sempre em evolução e está aqui para melhorar. Então, eu entendo que isso é uma grande oportunidade, né? E eu estou falando assim, parece uma coisa meio egocêntrica ou falsa modéstia, não sei, mas não é por mim, porque esse conhecimento não é meu, esse conhecimento ele é um patrimônio histórico, um patrimônio humano, tá? Que é o conhecimento do Ayurveda, que é um conhecimento perene, que tem 5.000 anos. Então, por isso que eu digo que é realmente uma grande oportunidade. E para você que está pensando que é impossível, que talvez seja tarde demais para começar, que talvez você não seja capaz de fazer, eu queria que vocês tirassem realmente todas essas crenças limitantes da cabeça de vocês, tá? Porque se eu conseguir implementar muitas coisas dessas das quais eu estou falando na minha vida, e isso depois dos meus 40 anos, eu tenho certeza que todos vocês conseguem, tá? Eu não sou melhor que ninguém, todo ser humano é igual, tem seus medos, suas inseguranças, seus desejos, né? Então, assim, é possível para todos nós, né? Eu falei isso na live passada, que o grande desafio não é a gente se alimentar melhor, é a gente decidir mudar. Então, se vocês tiverem essa decisão, vocês vão conseguir, tá? E nunca é tarde demais, gente. Eu li um dos formulários, né, que vocês já estão mandando da pesquisa, e uma das pessoas perguntou se dava tempo de mudar aos 58 anos. É claro que dá, sempre dá tempo, né? Porque a gente tá ruim, a gente precisa se entregar, né? E não que a pessoa esteja ruim, mas assim, não tem hora para começar, né? Eu já falei na live passada que eu sou péssima com ditados populares. Eu vou arriscar, talvez eu erre, mas dizem que só existem 2 dias que são bons para você começar alguma coisa. E um dos dias foi ontem, já passou, e o outro é hoje. Então, é hoje o dia, não tem que esperar o ano que vem. Ai, porque agora vai ter festa, vai ter Natal, então eu vou jacar mesmo e não vou me cuidar. Não, não é isso. Os melhores dias que você tem para começar os seus propósitos, um já passou, realmente foi ontem, e o outro é hoje, a partir de agora, tá? E assim, outros formulários que estavam já preenchidos, né, do que a gente mandou, estava relatando pessoas com fadigas, doenças autoimunes, dificuldade de perder peso, ou simplesmente uma busca de ajuda. As pessoas procurando orientação. Então, eu queria dizer que esse evento é para vocês, é justamente para melhorar essas queixas. E se vocês conhecem alguém que também tem essas queixas, que está buscando essas mudanças, compartilha com elas, dá tempo delas se inscreverem, dá tempo delas verem o replay da aula passada, o replay dessa aula que provavelmente a minha equipe vai fazer, né, e colocar no YouTube, mas fica aqui, porque sempre quem está aqui tem oportunidade de participar, tá? Então, dá tempo de chamar essas pessoas para elas se inscreverem. E eu vejo que tem muita gente que está chegando assim no fim do poço, que está desistindo de ter a vida que ela merece. Todo mundo merece ter uma vida boa, uma vida plena. E eu tenho certeza
certeza que o Ayurveda pode trazer isso de volta, a vontade de se cuidar, a vontade de viver bem. Por isso a importância de disseminar esse conhecimento, né? Quando eu me formei como terapeuta Ayurveda, no primeiro dia de aula, não foi nem na minha formatura, o meu professor, um Vaidya indiano, ele falou no final da primeira aula: a partir de hoje eu vou passar um bastão aqui para vocês, que é vocês falarem de Ayurveda para todo mundo que vocês conhecem. Não é para ser o chato do Ayurveda, sabe? Mas falem desse conhecimento. E a gente se questionou, mas a gente não sabe nada, a gente só teve uma aula. E ele falou assim: então, né? Já é muito perto daquele que não sabe nada. E eu assumo, né? Obviamente, graças a Deus, que eu tenho ainda muita coisa para aprender nessa vida e muita coisa para aprender ainda sobre o Ayurveda e aprender com vocês, né? A gente tem que ter a humildade de sentir isso. Isso aqui é uma troca. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. E tem muita busca pela frente. Então, assim, tá aqui como professora hoje, para mim, é uma oportunidade de disseminar esse conhecimento com mais pessoas, né, de fazer jus, né, ao meu diploma, né, ao que o meu mestre me pediu para fazer naquele primeiro dia de aula. E eu gostaria que vocês também passassem isso para frente, porque o conhecimento que vocês já estão tendo já é suficiente para falar de Ayurveda, para mudar a vida de quem está perto de vocês, dos seus familiares, dos seus amigos, né? Gente, o detox, ele não é um milagre. E o que eu estou oferecendo para você, na verdade, é informação, é conhecimento, é orientação, porque eu acho que em grupo vocês vão poder colocar em prática como eu coloquei na minha vida. E em grupo isso fortalece, sabe? Quando a gente não tem, às vezes, a sensação de que vai conseguir sozinho. Então, eu fiz isso também, eu passei por esse processo, eu tive que buscar esse conhecimento, essa informação, foram anos de estudo e continuo estudando, sabe? Então, eu queria dizer para vocês que eu estou aqui pronta para entregar esse conhecimento para vocês, tá? E é um prazer oferecer isso para vocês. Então, aproveitem bastante, né? Na live passada, a gente falou muito sobre a importância de estarmos conectados com o ciclo da natureza, com os horários, de tudo que a gente faz, desde a hora que a gente acorda, que a gente come, que a gente dorme, e como isso influencia os nossos hormônios, como isso influencia a qualidade do nosso sono, na nossa disposição física, na nossa disposição mental, no controle do estresse, da ansiedade, e também como influencia no nosso peso, né? Então, se você não assistiu a live que a gente fez antes de ontem, eu sugiro que você veja a gravação, pois a gente falou de aspectos fundamentais para a manutenção da saúde, que é baseada nos 4 pilares, tá? Que a gente considerou a alimentação. Eu só vou fazer um breve resumo, não vou entrar nos assuntos, mas a gente falou dos 4 pilares da saúde, que era a alimentação, basicamente considerando qualidade, quantidade e frequência, né, e os horários, sempre alinhando com o ciclo circadiano. Falamos do pilar do movimento, né, e da importância de se exercitar todos os dias, pelo menos 30 minutos, transpirar, né? Falamos do pilar do silêncio, que é uma técnica de autoconhecimento, que é uma técnica para manejo do estresse, que pode ser através da meditação ou outras técnicas. Também falamos sobre o pilar do sono, né? Como os horários corretos de dormir e acordar, ou dormir de forma reparadora, mudam o nosso metabolismo, né? Então, esses conhecimentos, eles são básicos para vocês entenderem o que a gente vai abordar. Na live passada, a gente falou muito sobre o pilar do sono. E essa é a principal atividade para regular o nosso horário biológico e o nosso ciclo circadiano, tá? Acordar cedo e se expor à luz natural
fazer algumas atividades físicas logo pela manhã, vai ajustar o nosso relógio biológico de uma forma natural. E eu enfatizei bastante a importância da nossa sincronia com o ciclo circadiano. Só que hoje esse assunto ele vai se repetir novamente, porque é um fator fundamental para o nosso equilíbrio. Então, recapitulando um pouco sobre o sono, a falta de sono, ela muda o metabolismo, engorda, né? Como a gente tinha falado bastante, que eu estava apavorando vocês, né? Um corpo fadigado por falta de sono reduz o metabolismo para poupar energia, então a gente sente necessidade de comer coisas mais calóricas, mesmo sem fome, porque a gente está tentando reduzir essa fadiga do corpo que vem de uma noite mal dormida, né? Então, eu falei para vocês que 5 dias de sono reduzido já faz o nosso corpo apresentar resistência insulínica e faz o corpo armazenar gordura como forma energética, porque reconhece que o corpo está fadigado. E as pessoas com déficit de sono crônico, elas ficam inflamadas, elas sofrem com dores crônicas, são mais suscetíveis às doenças metabólicas, que são diabetes, pressão alta, né? Colesterol, né? Também são mais suscetíveis às doenças cardiovasculares, à obesidade e até mesmo aos vírus, né? Gripes, Covid, né? Todos esses vírus. Então, o sono ele é muito importante para deixar o nosso sistema imune alto, né? A gente fala assim, eu peguei uma gripe porque eu estava com a imunidade baixa, né? Às vezes é só você regular o seu sono que você já tem um up, né? Tem um estudo, gente, que chama cronobiologia, e tem um cientista romeno, ele chama Franz Halber. Ele fez um estudo e ele concluiu que uma série de processos fisiológicos do nosso corpo, como a regulação da temperatura, da nossa pressão arterial, da nossa frequência cardíaca, do nível de glicogênio que a gente tem no fígado e até mesmo a divisão celular, esses processos eles variam através da exposição da luz. E foi ele que falou pela primeira vez em 1959 o termo ciclo circadiano. E nesse estudo ele concluiu que as flutuações dentro desse período eram possíveis marcadores de doenças, né? Inflamações crônicas e doenças autoimunes. Então, o nosso corpo, ele sabe que horas são, através do hipotálamo, né? Também da pineal. Eu não entendo muito dessa parte toda, mas assim, neurológica, mas lá dentro ainda tem do hipotálamo, tem um núcleo que ele é bem pequenininho, ele é do tamanho de um grãozinho de arroz, e ele tem milhares de neurônios ali, né? E ele tem a função de perceber a luz. Então, quando a gente se expõe à luz de manhã, ele que percebe a luz e manda o cortisol para o nosso corpo. Então, é por isso que à noite a gente tem que reduzir o uso de telas, né? E a iluminação da casa de forma geral, para a gente baixar o nosso cortisol e começar a secretar a melatonina, né? Para poder ter sono e dormir, tá? Então, a gente também tem no nosso corpo uns tipos de gene que são ativos à noite e outros genes que são ativos de dia. Eles são conhecidos, o nome deles é genes relógios, e eles funcionam tipo num circuito fechado. Então, um circuito inibe a atuação do outro circuito, e as vias proteicas das nossas células, elas ficam ativas e inativas de acordo com o horário do dia. Então, quando a gente abre o olho de manhã e coloca a nossa retina em contato com a luz, e o nosso núcleo do hipotálamo percebe isso, dá sinal para o nosso relógio biológico, e ele envia essa informação para todo o nosso sistema. Então, esse núcleo, ele pode ser considerado um
maestro do nosso corpo. Ele manda aqui nesse corpício, né? Então, o nosso relógio biológico, né, o nosso relógio do nosso cérebro, ele tenta estabelecer um ritmo corporal através da luz. Mas quando a gente muda a nossa hora de acordar, a nossa hora de se exercitar, a nossa hora de comer e de dormir, os nossos relógios periféricos do sistema, eles se desalinham. E aí as nossas células não funcionam direito. Então, esses estudos que eu vi falam que os genes relógios, eles têm um efeito sobre o envelhecimento. Então, a gente, se não está com o nosso relógio biológico legal, a gente envelhece mais rápido. Ele age na supressão de tumores, ou seja, você pode desenvolver câncer pela desregulação desse relógio, além do metabolismo. Por isso que a gente tem que comer, dormir, se exercitar na hora certa, porque quando a gente faz na hora errada, a gente perturba esse ciclo circadiano e a resposta autoimune. E por isso que, além dos estímulos da luz, os horários das refeições, do exercício e do sono, eles fazem também um ajuste do nosso relógio. E por isso que criar uma rotina diária é muito importante e é o hábito saudável mais poderoso que você pode usar hoje. Então, se eu tivesse um único conselho para vocês dentro do Ayurveda, seria esse: rotina diária, tá? Eu já falei para vocês que está desalinhado com o ciclo circadiano, adoece e engorda, né? E ninguém quer adoecer, né? Então, por isso que ele é tão importante assim. Esses estudos, eles são bem recentes, né? Eu falei que foi em 1959. Só que o Ayurveda já reconhecia isso há 5.000 anos atrás. A gente não sabe como que eles tinham esse conhecimento, né? Mas eles, por ser um sistema de medicina conhecido pelo estilo de vida, eles já recomendavam uma rotina diária. E porque a gente é o que a gente faz repetidas vezes, né? Os nossos hábitos é que tornam o que nós somos, né? E esse ritual diário é chamado de dinacharya. Então, em sânscrito, din significa dia e acharya significa rotina. Então, dinacharya é a arte de fazer com que nosso corpo se harmonize com os ciclos da natureza e com o tempo. E manter essa rotina diária com regularidade e de ritmos vai organizar os nossos relógios internos, tá? Então, eu vou descrever para vocês aqui qual que é a rotina diária ayurvédica, né? O dinacharya. Bom, para quem estuda comigo já sabe, né? Para quem já leu um pouco sobre a Ayurveda já sabe quais são essas rotinas diárias, né? O Ayurveda, além da rotina diária, também recomenda a rotina da noite, também recomenda a rotina da troca de estações, né? Que é a sazonal, que se chama Ritucharya. Mas dentro da rotina diária, ele, em primeira mão, recomenda acordar cedo, né? Por Ayurveda se fala acordar antes do sol nascer, 40 minutos, quando o sol está vermelho, que se chama Brahma Muhurta, mas isso tem uma razão, porque dentro do relógio biológico ayurvédico existe uma divisão de tempo de acordo com os doshas. Esse é um outro conceito que eu não vou conseguir explicar agora para não ir muito longe, mas até às 6 da manhã a gente está num ritmo que é de energia, que é de movimento. E depois das 6, né, das 7 em diante, a gente já vai entrando num ritmo mais letárgico, né, que é um ritmo kapha. Se a gente acorda, deixa para acordar no horário kapha, a gente vai apresentar mais letargia. Então, tentar acordar entre as 6 até as 7 da manhã seria o ideal. Às vezes a gente acorda e fica meio que enrolando na cama. O ideal mesmo é, logo que a gente acorda, levantar, para não trazer essa letargia desse período que é mais letárgico mesmo. Então, assim, despertou, abriu o olho, gente, bola para frente, levanta, porque você vai, por incrível que pareça,
você vai ter mais energia e mais disposição do que se você puser um soneca mais 10 minutos, e mais 10 minutos, e mais 10 minutos. E isso vocês só vão reconhecer quando vocês começarem a fazer, experimentar. E depois vocês me falam se deu certo. Então, acordou cedo, antes de levantar da cama, ter um momento de interiorização, introspecção, gratidão, agradecer pelo fato de ter acordado segundo as suas crenças, né? Se auto-observar, perceber se você está bem, né? Como é que está a tua mente, né? Tuas flutuações mentais. Talvez seja um momento em que você se lembre dos seus sonhos, né? Então, é um momento para você silenciar. Esse período do dia é o melhor período para meditação, porque a casa ainda está com pouco movimento, tem pouco barulho, não tem carro andando na rua, não tem buzina, e não tem buzina aqui dentro da nossa cabeça. Porque no final do dia, depois da gente ter passado por um turbilhão de emoções, de pensamentos, de problemas para resolver, né, demandas de trabalho, familiares e etc., nosso fluxo de pensamento está muito alto. E logo que a gente acorda, a gente está com fluxo de pensamentos baixos, porque a gente acabou de acordar e os nossos sentidos, eles estavam dormindo. Então, nesse momento, se vocês conseguirem, através de um aplicativo de meditação, ou do próprio Spotify, no YouTube, colocar 5 minutos que seja de uma meditaçãozinha guiada, vai trazer muitos benefícios ao longo do dia, tá? E também eu vou pedir para que vocês façam uma experiência, porque eu sei que talvez vocês fiquem com preguiça de fazer isso, mas experimentem por uma semana, para depois saber se melhorou mesmo, através da autoobservação. Tenta, né? É a mesma coisa que eu te oferecer um vinho e você falar que não gosta, ou qualquer coisa. Experimenta primeiro, para saber se você vai gostar, tá? Então, antes de olhar para o mundo de fora, a gente olha para o mundo de dentro, né? E aí a gente se espreguiça, alonga os membros e vai levantar para fazer a nossa higiene pessoal. Então, a gente vai escovar os dentes, raspar a língua, urinar, evacuar, se possível, né? Um bom intestino, ele funciona logo cedo. Não é uma coisa muito comum para a grande maioria das pessoas, mas uma pessoa que goza de uma saúde perfeita, normalmente ela evacua logo que ela acorda, tá? A língua é muito importante raspar. A língua é um reflexo do nosso sistema digestório. E raspar a língua é retirar aquela saburra que acorda de manhã, que são as toxinas que vieram à tona durante a noite. Então, raspar a língua, além de melhorar o teu hálito, vai abrir as papilas gustativas para você sentir melhor o gosto, o sabor, né? E é onde a gente já começa a nossa digestão, né? A gente começa a digestão através da mastigação. Então, levantamos, daí a gente vai tomar um copo de água morna, né? Por que água morna? Porque lembra que eu falei do conceito de Agni? A água morna vai melhorar o nosso fogo digestivo e avisar que o nosso corpo acordou, despertar o nosso metabolismo. Eu expliquei para vocês na outra live que a gente é um reflexo de tudo que acontece do lado de fora, que a gente é um microcosmo do macrocosmo, que é a natureza. Então, de manhã, o sol ainda está fraco, ele está nascendo. Por isso, o nosso sol interno, o nosso Agni, ele também está fraco. E ele vai começando a ficar mais forte a partir das 10 às 2 da tarde, que é o período onde a gente deve fazer a nossa maior refeição, que é o almoço. Então, o café da manhã, ele precisa esperar um pouco. A gente acorda o nosso corpo, nosso metabolismo com um copo de água morna ou um chá de erva doce, um chá fitoterápico. Algumas pessoas têm o hábito, que é muito saudável também, de fazer um shot antioxidante, uma estratégia antioxidante, mas ela não precisa ser feita nesse momento, ela pode ser feita um pouquinho depois. Primeiro, o quentinho ali dentro, né? E aí o seu metabolismo vai acordar. E também ajuda a estimular o peristaltismo, tá? Para quem não conseguiu evacuar.
Segundo o Dinacharya, existe uma prática que se chama autoabhyanga, que é passar um óleo vegetal extra virgem no corpo. Essa prática, ela não é para todo mundo, tá? É para as pessoas que estão com acne bom e que são mais secas. Pessoas que estão obesas, elas já têm muita oleosidade no corpo, elas não precisam de mais óleo no corpo. Então, eu estou comentando que existe a prática da autoabhyanga, mas eu não posso recomendar de forma geral aqui para um grupo, né? Porque eu não sei, é sempre individual tudo isso, né? E depois a gente vai fazer a nossa prática de movimento, né? Do pilar do movimento, fazer um pouco de exercício. Não estou dizendo que vocês têm que ir para a academia às 6 da manhã, mas assim, vocês têm que fazer um movimento. Então, se vocês são praticantes de yoga, fazer umas 10 séries de Surya Namaskar, ou pular uma corda, ou, sabe, se mexer, colocar uma música, dançar, ou ir para a academia, ou sair para andar, para correr, mas fazer 30 minutos de exercício. Lembra que eu falei, quanto mais cedo, melhor para regular o horário do relógio biológico, e também porque isso vai trazer ao longo do dia muito mais disposição para o seu organismo, porque o corpo, a natureza do corpo é movimento, e movimentar o corpo elimina dores crônicas, melhora as articulações, porque lubrifica os joelhos, lubrifica o fêmur, o quadril. Claro que isso dentro das possibilidades de cada um, né? Dependendo da sua idade, se você já tem uma artrose, você não vai fazer um exercício que não seja benéfico para você, mas de forma geral, tem que fazer o pilar do movimento. Quanto mais sedentário você ficar, mais atrofiado você vai ficar, né? Então, você tem que procurar uma atividade que seja compatível com o seu corpo, com a sua possibilidade, né? Pilates, yoga, tai chi chuan, dança clássica, dança de salão, patinação, enfim, milhões de opções. Acha uma que você goste de fazer. Não pode ir à academia, baixa um aplicativo para fazer 21 minutos de intensidade rápida em casa, sabe? Tem alternativas, é só buscar, viu, gente? Depois desse exercício de 30 minutos, aí sim viria o café da manhã. Para o Ayurveda, a gente faz o nosso exercício, a nossa autoliação ainda em jejum, porque isso tudo é feito até às 7 da manhã, entre 6 e 7. E aí, às 8 horas, mais ou menos, é que a gente vai fazer o café da manhã, fazer a nossa estratégia antioxidante e vai escolher o que a gente vai comer de acordo com o nosso Agni. O café da manhã, para o Ayurveda, ele é mais frugal, né? É uma refeição que também deve ser um pouco mais aquecida, para poder trazer esse fogo digestivo, tá? A gente também deve evitar tomar café preto na primeira hora, logo que acorda. Então, esperar esta 1 hora é interessante para tua produção de cortisol ela vir aos poucos, tá bom? Bom, então aí fez o exercício físico, tomou o seu café da manhã, né? Antes de tomar seu café da manhã, já tomou o seu banho, aí toma o seu café da manhã e já aí é a hora de trabalhar, né? Produzir, planejar o dia, a hora de criar, né? Criação, planejamento e criação. Entre meio-dia e 1 hora é o horário do Agni Apino, Sol Apino, Agni Apino, a hora de almoçar. No almoço, você deveria sentir fome. Se você não sente fome entre meio-dia a 2 da tarde, você está com problema no seu Agni. E regular o Agni, ou ter um Agni desregulado, ele é um fator que gera toxinas. A gente vai chegar nesse assunto ainda. Então, é bom, é saudável sentir fome no horário correto, né? A fome errática, em horários errados, fome de madrugada, que às vezes nem é fome, né? Fome emocional. Então, isso é muito adoecedor, tá? Depois de almoçar, a recomendação do Dinacharya é que sempre se caminhe um pouquinho. Essa caminhada não é exercício, tá? São 100 passos. 100 passos são menos de 100 metros. Para que é isso? É para você sair da letargia que dá logo depois do almoço. Se movimentar para fazer o seu estômago começar a entrar em atividade de digestão. Então, é bem legal
caminhar um pouquinho, estimular. Ah, preciso sair de casa? Não, meu pai, por exemplo, já ensinei ele, tem 86 anos, ele anda dentro do apartamento dele um pouco, porque ele tem vários problemas de digestão, então ele anda ali dentro do apartamento. Se você puder andar fora, ótimo, melhor ainda, sem passinhos. Depois de 1 hora do almoço, você pode tomar um chá digestivo, um chá de erva doce, né? Depois, mais para frente, no detox, eu falo mais dessas coisas, tá? Mas, assim, só como rotina diária, entender que seria um bom horário para tomar um chá. Depois você vai voltar a trabalhar novamente, né? Essa é a vida da gente, trabalho. E quando chega mais ou menos umas 5 horas da tarde, é a hora da estratégia de começar a higiene do sono. Então, entre 5 e 6 da tarde é o horário ideal para você tomar um chá que vai te trazer mais calma, né? Melissa, camomila, valeriana, passiflora, que é o maracujá, alcaçuz. São várias as ervas que trazem essa calma para a noite. Não é para tomar antes de dormir, é para tomar entre 5 e 6, para ele fazendo efeito, né? 1, 2 xícaras. E também ajuda na sua hidratação, né? O horário do jantar dentro do Dinacharya, ele deve ser leve e deve ser entre 6 a 7h30, né? Isso é o recomendado, no mais tardar às 20 horas. Isso é bem importante porque ele também vai determinar o horário do seu sono. A gente só pode dormir depois de 2 a 3 horas da última vez que a gente se alimentou. E a refeição da noite, ela deve ser mais frugal, porque a gente já vai parar de ter atividade, a gente não precisa de energia, de um aporte calórico muito alto, porque se a gente comer muito carboidrato à noite, ele vai te trazer mais energia e é o momento que você vai dormir. Eu falei do carboidrato como um exemplo. A proteína animal à noite, ela também vai fazer você ficar com uma digestão muito lenta, né? Então, sempre procurar comer legumes, vegetais, cremes, sopas, um quichari, alguma coisa mais cozida à noite, evitar a proteína animal, né? E os alimentos com menor índice glicêmico para não dar esse pico de glicemia no período da noite, tá? Para quem gosta de fazer exercício à noite, não faça algo muito intenso, né? Não vai fazer uma luta que te deixa com adrenalina muito alta, uma corrida, um spinning. Precisa ser uma coisa mais leve para te colocar num estado menos de luta e fuga, né? Então, um pilates, um yoga, um tai chi chuan, uma dança de salão, uma dança mais gostosa, sei lá o que vocês gostam de fazer, mas evitar um esporte de alta intensidade à noite, né? Até uma ginástica localizada vai, mas assim, um funcional. Só que se for muito agitado, você vai vir com essa agitação, vai ter dificuldade para entrar no sono. Mas é melhor fazer exercício do que não fazer nenhum, tá? Então é isso. À noite, a gente começa, a partir das 20 horas, a baixar, né, as luzes da casa, para diminuir o estímulo da luz na nossa retina, parar de produzir o cortisol. Inclusive, o exercício que eu estava falando, de alta intensidade, ele vai produzir cortisol no seu corpo. E o cortisol nessa hora é ruim, porque não vai deixar você dormir. E o excesso de cortisol, ele é inflamatório. Então, quando você faz exame de sangue, teu médico pede, se você tiver com cortisol muito alto, isso é também um índice inflamatório que ele pode ver, né? A gente também pede para abaixar as luzes, não trabalhar até tarde, não ficar tendo grandes estímulos que deixem a gente agitado, como filmes de muita violência, de ação, ou noticiários sangrentos, né? Então, isso é uma escolha sua do que você vai ver à noite. Então, a gente sugere que você tenha um entretenimento em casa, com os seus filhos, alguma coisa que seja leve, né?
E quando der 21 horas, assim, você coloca o seu celular para carregar longe da sua cama, do seu quarto, para não ficar com a luz da tela nos seus olhos, né? Para você também poder dormir melhor, tá? Então, uso de telas à noite é muito prejudicial. Ah, mas você está me tirando a televisão, você está me tirando tudo, o que que eu posso fazer? Faz uma atividade mais relaxante e vai colocando cada dia uma atividade nova. Assiste um programa de televisão, mas não até tão tarde. Alguma coisa leve, uma leitura agradável, um banho de imersão, um escalda-pés, um carinho nos seus filhos, um bate-papo, que às vezes a gente não tem tempo para fazer com os nossos filhos, né? Se você tem filhos pequenos, lê para eles. Olha, uma coisa que a gente já não faz mais, jogar um joguinho com uma criança, né? Ouvir uma meditação guiada, trocar uma massagem com o marido, fazer sexo, né? Tantas coisas melhores do que a televisão a gente pode fazer, né? Então, melhor do que a televisão e do que as redes sociais, porque muitas pessoas, às vezes, deixam esse período da noite para ficar ali no celular, e o celular também traz um monte de emoção, sabe? De estímulos que, às vezes, não são legais. E a gente não precisa disso, né? Então, é isso. Às 22 horas a gente já deve estar na cama para dormir. Então, esse é o Dinacharya que se fala no Ayurveda. Falando sobre inflamação, eu já tinha explicado na live anterior que a inflamação é um processo natural do nosso corpo, né? Ele está tentando combater algo que ele não reconhece como parte de você, né? Ele ataca o seu sistema para te proteger contra um possível invasor. E ele é muito benéfico para a saúde porque é um sistema de defesa, né? É o sistema autoimune. Ele vai combater aquilo que ele não reconheceu que é você. Só que se você está intoxicado de forma crônica, o seu corpo ele fica em constante inflamação, né? E essa inflamação também fica crônica. E o seu sistema imune ele fica em alerta o tempo inteiro. E às vezes ele pode atacar até as células saudáveis, porque ele fica também cansado, né? Eu dei um exemplo para vocês de que era um exército em luta o tempo inteiro, né? Então, a inflamação crônica, ela é uma doença silenciosa, né? Os sintomas vão aparecendo de forma bem progressiva, e aí no final é que elas se apresentam na forma de uma doença, né? E a soma do sistema imune deficiente por excesso de trabalho, né? De tentar combater, mais o excesso de toxinas e a falta da capacidade do seu corpo de se desintoxicar, né, através do seu intestino, do seu fígado, dos seus rins, isso é que faz o processo inflamatório virar uma doença, né? Os sinais e os sintomas de inflamação, para vocês entenderem o que é, né? Porque você fala assim, eu não sei se eu estou inflamado, né? Será que eu não estou doente, eu estou bem, né? Mas assim, às vezes os sintomas de inflamação são mais sutis do que a gente pode imaginar, né? Então, o sobrepeso e obesidade é um sinal de inflamação, principalmente no perímetro abdominal, né? Onde se acumulou a gordura visceral. Inchaço e retenção de líquidos, excesso de celulite, a digestão ruim, tipo gases, distensão abdominal, má digestão, a prisão de ventre, o cansaço e a fadiga no período da manhã, mesmo se você teve uma noite de sono de 8, 9 horas. O desejo excessivo por doces e carboidratos pode ser também um sintoma de inflamação. Acne, alergias, inflamações na pele, né? Urticária, psoríase, né? Que é uma doença autoimune. Insônia, a insônia pode ser um sintoma de um corpo inflamado, ou ficar despertando durante a noite entre 1 e 4 da manhã. Às vezes você acorda para fazer xixi e você acha que é porque você tomou água, você acordou para fazer xixi porque o seu cortisol estava alto à noite, que não foi a água que te acordou, entendeu?
Sinais de inflamação também na parte emocional, né? O mau humor frequente, irritabilidade, tristeza ou depressão. Às vezes você está letárgico, está deprimido, e você acha que é porque você só está angustiado, às vezes você está inflamado. E a tua depressão pode estar vindo decorrente dessa inflamação crônica. As dores no corpo, né, sem causa aparente, você não fez exercício, você não fez nada e você está com aquelas dores constantes no corpo. Falta de concentração, né, ansiedade, irritabilidade também na parte mental. TPM, a TPM muito forte. A língua, como eu já falei, com aquela camada, né, de saburra branca ou amarela, as unhas fracas, quebradiças e queda de cabelo. Então, esses são alguns sintomas, alguns sinais que vocês devem observar. Quais são os fatores que causam essas inflamações? O ciclo circadiano desregulado com o nosso relógio biológico, que a gente já falou bastante. A falta de oxigenação nas células, ou seja, fazer exercícios respiratórios, fazer respiração profunda e fazer exercício vai melhorar a tua oxigenação, a tua circulação. Você vai ter mais oxigênio chegando no seu sangue, nas suas células e no seu cérebro. Então, a falta de oxigenação é um fator inflamatório. Que mais? Alergias alimentares por má digestão. Então, você pode ter, às vezes, intolerância ou sensibilidade a alguns alimentos, né? E as alergias alimentares. Então, isso pode ser devido a um acne fraco, né? Você não está com o seu fogo digestivo em dia, e aí você tem estratégias dentro do Ayurveda para estimular esse fogo digestivo. A digestão inadequada, talvez porque você durma na hora do almoço, né, depois do almoço ou depois das refeições, ou porque a sua digestão está lenta mesmo, seu metabolismo está ruim, ou pela formação de toxinas. Às vezes você já está com muitas toxinas no corpo e elas já estão alterando a sua digestão, tá? Outro fator é a microbiota desequilibrada. A microbiota, não sei se vocês conhecem o termo, mas é o equilíbrio entre as bactérias boas e ruins que vivem no seu intestino. E nós somos um condomínio de bactérias, a gente tem mais bactérias no corpo do que células, tá? E elas são benéficas para o nosso corpo e elas atuam de uma forma que elas necessitam atuar, só que elas se alimentam também daquilo que a gente come. Se a gente come coisas saudáveis, a gente tem uma microbiota saudável. Se a gente come junk food, industrializados, processados, ultraprocessados, gordura saturada, a gente vai ter uma microbiota ruim. E esse desequilíbrio entre as boas e as ruins vão trazer uma inflamação nas paredes do seu intestino, e isso pode dar uma disbiose, né, conhecido como disbiose, e do intestino gotejante, né, então ele fica permeável e aí começa a escapar toxinas do seu intestino para sua corrente sanguínea, e aí você entra com toxinas no sangue, tá? O nosso intestino, ele também tem um sistema nervoso próprio, né? Ele tem neurotransmissores e ele produz hormônios que são responsáveis pela nossa imunidade. Já ouviram falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, porque ele tem neurotransmissores, né? Esse sistema nervoso próprio. Então, no intestino que a gente produz também melatonina, não é só no cérebro. A melatonina, ela não é só responsável pelo sono, ela é responsável por várias outras atividades do nosso organismo. E tem vários hormônios que são responsáveis pela nossa imunidade que estão lá no nosso intestino. Então, ter um intestino saudável é primordial. Outro fator é a alimentação inadequada, né, desequilibrada, que vai trazer uma desbiose. E que mais? As toxinas exógenas, né, que são externas, são metais pesados, poluição, cremes à base de petróleo, tudo que a gente passa na pele, a gente está comendo também, né? Às vezes a gente não se dá conta disso, mas
a gente usa até aqueles emplastros de hormônio na pele, como anticoncepcional, e eles chegam na pele. Tem gente que faz reposição hormonal, né, de testosterona pela pele. Então, tudo que a gente passa na pele vai chegar na corrente sanguínea. Se você lê o produto que você compra para se hidratar, às vezes ele é péssimo, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o que você passa na pele. O bisfenol, né, que é aquela substância do plástico, panelas que liberam substâncias tóxicas, uso de drogas, né, de cigarro, tabaco, tudo isso também é toxina que é exógena. O consumo de alimentos, né, inflamatórios também é um fator, e o consumo de álcool, né? Álcool também é super inflamatório. Produtos lácteos, por causa da caseína, né? Da lactose da caseína, as farinhas brancas refinadas, açúcar, adoçante artificial, gordura saturada, tudo isso são fatores que causam inflamação. Outro fator que a gente já falou bastante é um sono não reparador, né? Como dormir tarde ou dormir pouco, que faz a gente liberar muito cortisol e é um índice inflamatório. A obesidade, eu já tinha falado, ela libera insulina de forma inadequada no nosso corpo. A obesidade também acarreta na permeabilidade intestinal, que eu estava explicando da disbiose. A gordura visceral, né, a gordura nos órgãos também libera substâncias inflamatórias, prejudicam o nosso sistema nervoso, a nossa cognição e o nosso sistema cardiovascular. Então, tem algumas doenças neurológicas, como o Alzheimer, que eles são decorrentes também de problemas inflamatórios, muitas vezes ocasionados pela má alimentação, né? Demência, Parkinson, também são problemas por excesso de toxina. As infecções crônicas, que podem ser por vírus, por fungos, por bactérias, por parasitoses, né? Como candidíase de repetição, gastroenterite, tudo que termina em ite, rinite, todos eles também são, tá? As doenças inflamatórias associadas ao processo inflamatório crônico, né, a gente conhece como as síndromes metabólicas, que é diabetes, pressão alta, colesterol. O câncer também é uma decorrência de processos inflamatórios crônicos, a depressão, as doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, psoríase, bom, são várias, eu não lembro agora o nome aqui de todas, né? Artrite reumatoide eu já falei, bom, todas as doenças autoimunes, normalmente o Ayurveda diz que a maioria delas tem origem no intestino, né? Então, quase todas as doenças, né? Diz que 90% das doenças para Ayurveda, elas nascem no intestino. Infarto também pode ser uma decorrência, né? As doenças neurodegenerativas, como eu falei, Alzheimer e demência, perda da massa óssea, né? Sarcopenia e osteoporose, o envelhecimento, né, precoce, gordura no fígado, hipertensão e desequilíbrios hormonais. E o que a gente faz, então, para desinflamar? Primeiro lugar, a rotina diária, né? Já passei no Dinacharya. A alimentação saudável, que é incluir os alimentos anti-inflamatórios e retirar os que causam inflamação. A saúde intestinal, né? Para a gente ter uma saúde boa intestinal, né? Tem que fazer cocô todo dia e tem que ter boa absorção. Então, se você tem constipação, diarreia, desbiose ou baixa absorção, isso não tá legal. Ajustar o sono, né? O equilíbrio hormonal, porque a inflamação desequilibra os hormônios, desde o cortisol aos hormônios sexuais, a tireoide, insulina. Então, se você tem algum problema nesse quesito, provavelmente é decorrente de uma inflamação, né? Então, procurar o seu equilíbrio hormonal, consultar aí o seu médico, né? Um endocrinologista, ginecologista, enfim.
exercício físico e controle do estresse. Então, esses são o que a gente faz para combater, né? A gente pode evitar os alimentos inflamatórios. Eu tenho uma lista deles, mas acho que eu vou passar isso na outra live para não ficar muito longo aqui. Então, eu tenho uma lista de alimentos inflamatórios e alimentos anti-inflamatórios. E aí eu vou passar isso depois. Como sintomas, para vocês perceberem se vocês têm, qual é o grau de inflamação que vocês estão, vocês podem observar se vocês têm constipação ou diarreia constante, distensão abdominal, né, ou gases, quando a barriga estufa logo após comer, um apetite errático, que é a fome fora de hora, desejo exacerbado por doces, né, a fadiga física, emocional, ansiedade, depressão, insônia, a dor crônica, a dor nas articulações, né? Tem gente que começa com artralgias, depois artrose, depois artrite reumatoide. Então, é uma sequência, né? Então, isso é um sinal que vocês têm que observar. As alergias respiratórias, né? Desde asma, bronquite, rinite, alergia de pele, unhas e cabelos fracos, a dificuldade para emagrecer, e obesidade. Às vezes a dificuldade para emagrecer está justamente no processo inflamatório e com a desbiose, tá? Observar se você tem uma TPM muito descontrolada, um ciclo menstrual desordenado, infecção urinária constante e candidíase de repetição. Então, são esses os sintomas que vocês devem observar para fazer uma autoavaliação, tá? Então, a gente tem que seguir a rotina diária, em primeiro lugar, parar com os hábitos que a gente sabe que vão te intoxicar, né? Tirar a causa, né? Cuidar do acne com especiarias aquecedoras, a gente vai falar disso no detox. Cuidar do intestino, tomar água morna, né? Com chás digestivos, erva doce, gengibre, dente de leão, alcaçuz, hortelã. Sempre comer devagar e mastigar bem, né? Cuidar do pilar da alimentação, comer só com fome real e fazer um detox. Então, esses 7 itens são os itens que a gente pode fazer para desinflamar. Então, para encerrar a live aqui de hoje, né, desse tema, eu vou deixar uma pergunta para vocês refletirem, igual eu deixei na anterior. Eu queria que, a partir dessas informações, vocês tentassem classificar o seu estado de saúde atual, baseado nesses sintomas que eu trouxe hoje, né? Será que eu estou muito pouco inflamada? Eu estou totalmente inflamada? Eu estou ferrada? Então, essa resposta é para vocês mesmos, não é para mim, né? Tentar refletir sobre isso e ver se o estilo de vida que vocês estão levando é inflamatório, porque um estilo de vida inflamatório vai trazer uma doença, uma patologia que vai se instalar mais hora ou menos hora no corpo de vocês, tá? Para ajudar vocês a responder essa pergunta, depois eu vou mandar um formulário que é um teste de autodiagnóstico, porque provavelmente, eu não sei se vocês anotaram tudo que eu falei, eu tentei falar rápido para não estender muito a live para mais de 1 hora, né? E até suprimir alguns assuntos que eu queria ter trazido, tá? Então, vou mandar para vocês um formulário com esse autodiagnóstico. E eu acho que com todas essas informações da primeira live, dessa segunda live, vocês estão prontos aí para o nosso detox, para o nosso encontro do dia 29, que é a live que fecha esse ciclo de conhecimento, né? Para chegar no detox, que é onde vocês estavam buscando, que vocês estão querendo saber. Eu vou explicar na próxima live como que vocês podem realizar o detox ayurvédico em casa. Também vou apresentar para vocês um projeto muito interessante, um projeto completo de mentoria para aqueles que querem um acompanhamento mais próximo, sabe? Porque vocês podem fazer o detox sozinho, eu vou deixar isso para vocês, mas eu também posso né, ter vocês aqui, segurar na mão de vocês e como grupo irmos juntos, né? Acho que como grupo a gente tem muito mais força, né? E às vezes ter uma orientação mais próxima pode fazer toda a diferença para a gente chegar nos nossos objetivos, né?
Eu vou passar para vocês o conhecimento de como se aplica o detox. Para quem for entrar na mentoria, pode fazer essa escolha, né, de quanto tempo precisa, porque sempre é um processo individualizado. Mas eu acho que para a maioria das pessoas, uma semana seria o ideal, né, isso minimamente. Então, acho que 7 dias é o ideal para a gente fazer o detox e depois tem um tempo de consolidação. Então, quem, por exemplo, faz o teste e está com um grau de inflamação leve ou quer fazer um detox mais curto, tudo bem também. Assim, vocês são livres para experimentar. Tudo é experimentação. E o fato de vocês fazerem o detox nesse período aqui em dezembro, não tira a possibilidade de vocês repetirem num outro período que acharem também conveniente, num período de troca de estação. Lembrando que o detox não é uma alimentação que vocês vão fazer ad eterno, a vida toda, tá? É só um período mesmo. Então, isso que eu estou ensinando não é para ser levado para sempre. E eu quero deixar claro para vocês, né, eu já falei para vocês da importância de vocês procurarem um nutricionista também, ou um nutrólogo, né? Eu não vou especificar a quantidade que vocês vão comer, eu vou fazer uma orientação alimentar, né, ayurvédica, de acordo com esse sistema de saúde, mas eu não vou quantificar, eu vou dar possibilidades para vocês escolherem, né? Então, eu não gosto disso, mas eu gosto daquilo, né? Então, vocês podem escolher, ninguém é obrigado a comer aquilo que não gosta, mas eu acho que vale muito a pena experimentar um pouco de tudo. Sim, vocês vão ter um teste simples de inflamação, vai ser enviado no grupo do Detox. É um teste bem simples, são algumas perguntas que vão ter uma pontuação ao lado e vocês vão fazer a somatória dessa pontuação. Com o resultado, vocês vão ter os seus graus de inflamação. Mas aí vocês têm que fazer uma autoanálise cuidadosa de vocês mesmos, né? Às vezes a gente nem sabe, não consegue se perceber e responder algumas coisas. Então, aproveita para essa semana se observar mais, para poder. Você não precisa responder esse questionário, né, para você mesma na hora. Peraí, deixa eu pensar, deixa eu sentir como é que eu estou esses dias. Será que eu tenho ou não tenho esses sintomas, tá? Mas vocês vão receber. Bom, então eu aproveito para encerrar aqui, agradecer, né, a presença de vocês e convidar vocês. Eu acho que vocês estão prontos para fazer esse detox. E eu acho que seria muito interessante vocês convidarem aquelas pessoas que vocês acreditam que também precisam de um up aí na saúde, desintoxicar, melhorar a alimentação, emagrecer, né? Tem muitas coisas além da alimentação que a gente aborda no detox, né? Que é uma melhora de qualidade de vida. Então, se vocês tiverem alguém que vocês queiram convidar, se inscrever, como eu falei no início da live, é só fazer inscrição naquele link, né? Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Assim que o suporte trabalhar aqui nesse vídeo, a gente manda o replay para quem perdeu algumas partes ou precisou sair um pouquinho, quiser assistir de novo, ou mandar para os seus colegas, familiares, amigos, tá bom? Então, bom descanso, fiquem com Deus. Obrigada pela presença especial de cada um de vocês. Foi um prazer.